A gente vai apresentar o trabalho aqui de controle. Meu nome é Guilherme Sávio, a dupla é o Vitor Laudares. Nosso problema escolhido foi o exercício 69, do capítulo 8. Aqui está a questão. Foi dado para a gente um transformador para a gente trabalhar a resposta de sinal que ele recebe e que ele entrega. Foi dado o circuito para a gente simplificar e fazer algumas observações das propriedades. Está o circuito que a gente recebeu. O primeiro passo que a gente fez foi fazer a simplificação dos blocos. Para isso a gente vai usar o MATLAB. Dá o passo a passo de como que a gente fez a simplificação, como que a gente jogou isso no MATLAB e a função de transferência final. Posteriormente a gente trabalhou com a função de estados, fazendo a transferência da função de transferência que a gente achou no meio do espaço de estados. Aqui foi as incógnitas que a gente achou. Posteriormente, a gente começou a fazer a resolução dos exercícios, juntamente com a análise do lugar geométrico das raízes, já que a gente precisava dessa análise para resolver o exercício. O exercício solicitou que a gente encontrasse determinado fator de amortecimento. Para isso, a gente fez uma análise do lugar geométrico das raízes. Aqui está o desenvolvimento que a gente fez, tanto no MATLAB na parte gráfica, quanto na parte de desenvolvimento de equações. Posteriormente aqui está a simulação computacional da resposta integral, sem nenhum tipo de filtro, só com o que o exercício tinha pedido. Aqui está a análise que a gente fez do sinal. Através da resposta ao degrau, a gente pôde perceber que o sistema é não amortecido, é estável. Aqui está outras características, como o overshoot, o tempo de subida, o tempo de pico, entre outras características. Posteriormente, a gente fez a análise de frequência através do diagrama de Nyquist. Embaixo está a gente desenvolveu. Aí aqui a gente tem o diagrama de Nyquist, né, como foi dito anteriormente, e nele a gente pôde observar que a curva não tocou o eixo no ponto crítico -1, 0. Então a gente pode concluir que o sistema foi estável. Para fazer o diagrama de Bode, a gente utilizou a função Bode-Cis. Aqui está o diagrama de Bode que a gente encontrou para a nossa função de transferência, e ele foi usado para a gente estar fazendo as análises e desenvolvendo o resto do projeto. A dupla identificou algumas especificações de desempenho e estabeleceu algumas metas, sendo elas metas de eficiência, regulação de tensão, fator de potência, capacidade de sobrecarga e distorção harmônica. Aí aqui a gente iniciou o projeto do controlador do lugar geométrico das raízes. A gente tinha a nossa função de transferência e usamos algumas fórmulas. Aqui estão todos os cálculos feitos. E esse foi o diagrama que o MATLAB nos retornou do gráfico do lugar geométrico das raízes. A gente notou que, por aproximação, o ganho foi de 3,9 vezes 10 elevado a menos 7. E assim a gente encontramos a nossa resposta ao degrau. Aqui a gente já percebeu que, para deixar ele mais amortecido, que a gente conseguiu, né, na real, deixar ele mais amortecido e dentro das especificações, sem necessidade de componente integrador.
E esse aqui foi o controlador que a gente conseguiu projetar. Aqui a gente iniciou o controlador de resposta em frequência. Então, todas as fórmulas utilizadas, os cálculos. Dentro desses cálculos, a gente encontrou todas as margens de fase necessárias. Calculamos o beta, que foi 1,7548. Calculamos os parâmetros através desse beta encontrado. E utilizamos também aquele diagrama de Bode falado anteriormente. Aqui a gente tem a nossa resposta ao degrau, com um tempo de acomodamento bem menor, um overshoot de aproximadamente 15%, que foi o que a gente utilizou para estar fazendo os cálculos e a modelagem. Aqui a gente tem o nosso novo diagrama de Bode e é válido algumas observações, como por exemplo que o sinal continua rápido, mas com um pequeno overshoot. Esse controlador ele ficou ideal para o sistema que a gente vai utilizar. E aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas durante todo o início da confecção desse projeto.